Então diga comigo assim: Senhor Jesus, diga: Senhor Jesus, eu te apresento, meu Deus, diga a minha vida, o meu coração e toda a minha fé que eu tenho em ti, Jesus. E creio, diga: eu creio que hoje vou sair daqui com a minha vitória, com a minha bênção, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo. E todos que confiam, creem, diga: louvado seja o nome do Senhor, que faz maravilhas, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus, meus irmãos, bem forte para Jesus, amém? O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do seu poder. O culto hoje, porque Jesus vai derramar do seu poder. Derrama, Senhor, derrama sobre nós do seu poder. Diga: derrama, Senhor, derrama. Nós hoje vamos, nós falamos com alegria, nós hoje vamos sair daqui curados, porque Jesus... Nós hoje vamos sair daqui curados, porque agora pede aí para derramar. Derrama, Senhor, derrama sobre nós do seu poder. Derrama, Senhor, derrama. Agora põe para o seu irmão e diga para ele assim: derrama, Senhor, derrama sobre nós do seu poder. Derrama, Senhor, derrama sobre nós do seu poder. Amém. Vamos aplaudir Jesus, glória a Deus. E Ele vai derramar muitas bênçãos aqui hoje, amém? Quem crê nisso, diga: eu creio, glória a Deus. Irmão, pode sentar em nome de Jesus. Foi uma bênção hoje pela manhã, meus irmãos. Estamos no segundo culto do dia, ainda tem o terceiro culto, que será também às 18 horas. E o dia inteiro de hoje, meus irmãos, será de muitas ricas bênçãos no nome de Jesus, amém, meus irmãos? Bom, e nós estamos estudando, irmãos, sobre o nome de Jesus, do que é preciso para a gente vencer no nome de Jesus, né? A gente está aprendendo aqui na palavra direitinho o que eu tenho que fazer para o nome de Jesus funcionar na minha vida, quando em nome de Jesus eu clamar, né? Agora nós vamos para uma parte mais profunda. Eu passei um tempo lendo aqui, meus irmãos, o livro O Nome de Jesus, amém? Que é esse aqui, ó. Amém? Eu passei esse tempo todo relendo, né? Relendo, muita coisa Deus me fez, né, relembrar, que a gente não lembrava mais, né? Isso que é bom guardar o livrinho, né? Que você sempre vai voltar nele. Livro bom, coisa boa, você guarda, pessoal. Que aí você relê de novo e aprende muita coisa. Tem coisa que eu nem lembrava mais e refrescou a memória, né? Depois eu li de novo esse livro aqui. Aí eu terminei a leitura. Agora que eu terminei, eu vou procurar trazer o que eu aprendo por cada capítulo desse livro, o que me ensina, o que me mostrou, amém? Então eu estou agora estudando capítulo por capítulo, trazendo para a igreja, vou procurar trazer para os irmãos aqui nas sextas-feiras, de lições que eu aprendi nesses capítulos que eu comecei a ler. Mas antes de eu começar a leitura do primeiro, com base, né? Não a leitura, mas o ensinamento, que eu não vou ficar lendo. Se eu ficar lendo demais, meus irmãos, pode ficar cansativo. O culto para mim ficar lendo não é bom. É bom eu passar o entendimento já mastigadinho para vocês. Vocês que vêm para o culto, aí vocês vão receber o ensinamento já mais mastigadinho, né? Mas eu aconselho depois que você adquira esse livro, caso você não tenha o livro O Nome de Jesus, do Kennedy Hagin, tá, pessoal? É realmente espetacular. É uma obra, meus irmãos, que tem que ser, né, replicada, né, e ensinada em todo canto, porque é lindo, né? Nosso missionário aqui, quando leu também, tocou muito nele, e é produzido hoje, lançado, né? A produção é feita pelo Ministério da Graça Editorial, né? Bom, então, meus irmãos, com base nesse livro, a gente vai trazer 7 lições, pelo menos do primeiro capítulo. Não dá para ser 7 lições só do livro inteiro, que tem muita coisa, né? Então, de cada capítulo desse livro, esse livro tem 23 capítulos, para você ter ideia, né? Não vou dizer que vou pegar dos 23 capítulos lições, mas eu vou pegar o máximo, meus irmãos, que Deus falou comigo, que eu peguei assim a cada capítulo, vou trazer para vocês. Eu procurei marcando, né? Para quando você lê marcando e tal, amém? Pronto, eu procurei marcar tudinho, os pontos que mais me chamou a atenção, e eu vou dividir com vocês. Agora, antes de eu começar essa leitura, vamos ler primeiro Provérbios, aquele texto de Provérbios, Manuel, bota para mim aí, Provérbios 17, se eu não me engano, ou foi 16, Provérbios 16, 20, amém? Pastor, por que Provérbios 16, 20? Vamos começar com Provérbios, amém? Isso aqui é um versículo que Deus me deu na madrugada de hoje. Eu compartilhei no grupo,
Amém? E esse versículo aqui, meus irmãos, Deus falou muito comigo, foi dele que Deus falou comigo assim, olha, pode trazer esse estudo aí para os irmãos, com mais detalhes sobre o nome do meu filho, o nome de Jesus, que o povo vai ser muito abençoado. Amém? E esse versículo aqui reforçou mais ainda a confirmação, né? Amém? Desse estudo agora com o livro O Nome de Jesus, com base, né, no livro O Nome de Jesus. Amém? E aqui, meus irmãos, olha que bacana, pessoal, o Provérbio 16, 20, versículo 20, que diz assim: o que atenta prudentemente para a palavra achará o que, irmãos? O bem. E o que confia no Senhor será bem-aventurado, muito feliz, se confia no Senhor. Mas a mensagem que Deus falou foi no início, quando ele diz: o que atenta prudentemente para a palavra, ele vai achar o quê? O bem. Às vezes a pessoa não está achando o bem que tem a palavra de Deus sobre o ensino do nome de Jesus. Mas por quê? Porque às vezes está faltando se atentar a alguma coisa. Alguma coisa tem que se atentar. Se a gente não se atentar bem para a palavra, eu não encontro o bem que ela tem para mim. O bem é o que? O benefício. Eu tenho que me atentar. Foi aí que Deus falou: pode trazer o estudo, trazendo aquilo que mais chama atenção ali no ensinamento desse livro, porque o povo vai achar o bem, pode ser achar a cura, a libertação da família. Amém, meus irmãos? Por quê? Porque agora a gente vai estudar ainda mais atento, com mais um reforço. Teve a parte que eu busquei, trouxe para você a primeira parte do estudo até agora, foram 12 lições, agora eu quero só focar no ensinamento deste livro aqui, O Nome de Jesus, e você vai ver, irmãos, grandes resultados, se a gente se atentar bem, né, em nome de Jesus, tá bom? Bom, então fica essa palavra aí, mas isso é só para hoje não, isso é para tudo, tá, pessoal? É para tudo que diz respeito a Deus. Se atentar bem naquilo que vem de Deus, na palavra, você vai achar o que precisa, vai achar o bem de Deus, tá bom? Bom, e a primeira lição que eu quero destacar, amém, é com Filipenses 2:9. Amém? Que eu quero destacar, que eu aprendi com esse livro, amém? Foram 7 lições que eu separei do primeiro capítulo para hoje, tá, pessoal? Amém? Pode até separar mais, mas 7 já está suficiente, amém? E a primeira base que eu quero trazer, a primeira lição, amém? É com base em Filipenses 2:9, amém? Que diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo o quê? Sobre o nome. Aqui eu quero mostrar, irmão, a primeira coisa que eu destaquei nesse livro, irmão, é que o nome de Jesus, que é um nome soberano, poderoso, ele foi dado por Deus. Ele é um nome que foi dado por Deus. O nome de Jesus foi dado pelo próprio Deus. Lembra quando ele falou com Maria, amém, que ela teria um filho? Ele disse: porás o nome dele de Jesus. Esse seria o nome dele. Então foi o próprio Deus que mandou dizer: esse é o nome que vai ser dado ao meu filho. Amém? Então, quer dizer, o nome de Jesus foi dado pelo próprio pastor. O que isso significa? Eu notei assim, ó. Amém? Isso aqui é parte do livro, tá, gente? Ó, parte do livro que eu grifei. Jesus recebeu do Pai um nome acima de todos os nomes. Isso revela que a sua autoridade não foi conquistada por homens, mas concedida pelo próprio Deus. Portanto, o nome de Jesus possui autoridade suprema sobre toda a criação. Porque foi o Deus Criador que deu a Maria o nome que seria dado ao Filho de Deus. O nome de Jesus só aparece ali. Não aparece ainda no Antigo Testamento. Ninguém sabia o nome do que seria do Messias, do Filho de Deus. Mas só aparece ali. Foi o próprio Deus que mandou dizer: olha, pelo anjo, disse, olha, avisa aí, bota o nome aí, avisa o José e tudo mais, todo mundo, que o nome dele é Jesus. Diga graças a Deus, irmãos. Amém, meus irmãos? Então, que a gente entenda isso. Pastor, qual a importância de entender isso? Você entende isso, você entende que esse nome está sobre todo nome. Não é a doença que é maior que o nome de Jesus, o câncer não é maior que o nome de Jesus, irmão. Olha, o desemprego não é maior que o nome de Jesus, as crises desse mundo não é maior que o nome de Jesus, suas lutas não é maior do que o nome de Jesus. Ele é um nome dado por Deus que está sobre todo nome. Diga graças a Deus, amém, meus irmãos? Então, a primeira lição desse primeiro capítulo do livro O Nome de Jesus que eu aprendo é: o nome de Jesus foi dado por Deus. Se Deus deu nome, esse nome tem poder. Diga graças a Deus. Amém, meus irmãos? Segunda lição que eu aprendi neste livro está em Efésios capítulo 1, versículo 20, que eu aprendi, né, neste livro O Nome de Jesus, que, claro, com base na palavra. Você vê que antes de eu trazer a lição,
eu trago o embasamento bíblico, tá, pessoal? O embasamento bíblico, vamos lá. Capítulo 1, versículo 20 de Efésios. Vamos ler o que diz aí? Efésios, capítulo 1 e versículo de número 20. Olha o embasamento bíblico aqui, pessoal. Eu não vou trazer aqui, meus irmãos, não é coisa da mente, não, do autor, não. É com base bíblica, tá, pessoal? Por isso que esse livro é tremendo, porque não é com base na mente do autor, mas sim na palavra de Deus, e aqui que Deus mostrou e ficou registrado. Capítulo 1, versículo 20 diz assim, ó: que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo o quê? Principado, poder e potestade, olha aí, ó, e domínio de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas o que, irmãos? Mas no vindouro. Então, o nome de Jesus, ele é autoridade. O que esse versículo está querendo mostrar? Que o nome de Jesus é autoridade sobre os principados, poderes e potestades, isso aqui, forças espirituais. O nome de Jesus é autoridade, e ele é autoridade, e ele foi autoridade naquele tempo e em todo o tempo vindouro. Ou seja, daqui a mais 10 anos, o nome de Jesus continua autoridade. Daqui a 20 anos, o nome de Jesus será autoridade. Daqui a 100 anos, o nome de Jesus continuará sendo um nome que tem todo o poder e autoridade. Porque tem gente que pensa que esse poder do nome de Jesus se encerrou. Encerrou para fazer milagre, encerrou. Esse poder para curar o povo, encerrou nada. O que está encerrando é o povo que está deixando de crer. Porque se a pessoa crê, o nome de Jesus continua sendo autoridade neste tempo e no tempo vindouro. Ou seja, meus irmãos, o nome de Jesus continua sendo autoridade sobre todo nome, nesse tempo e em tempos vindouros, e para sempre será. Diga graças a Deus. É a segunda lição que eu aprendi nesse estudo. Aí eu anotei aqui, ó, eu grifei essa parte do livro, ó: nenhum poder humano, espiritual, maligno está acima do nome de Jesus. Toda autoridade está sujeita a este nome, agora e sempre. Diga graças a Deus. Amém, meus irmãos? Foi a segunda lição que eu aprendi nesse primeiro capítulo do livro O Nome de Jesus. Isso é só o primeiro capítulo, viu, irmão? Amém, meus irmãos? Terceira lição que eu aprendo. Vamos agora para Filipenses. Vamos voltar para Filipenses, capítulo 2. Só que vamos ler agora o versículo 10. Amém? Volta para Filipenses, por favor. Filipenses, capítulo 2, versículo 10. Vamos voltar lá agora. A gente começou lá e vamos voltar para lá de novo. Vamos lá. Filipenses 2,10. Tem um ponto aqui que a gente precisa destacar. Aqui, no versículo 10, a gente leu o versículo 9, não foi? Do capítulo 2. Agora, indo para o capítulo 2, versículo 10, diz assim, ó: para que, irmãos? Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão onde? Nos céus, na terra e debaixo da terra. Versículo 11. E toda a língua confesse que Jesus Cristo, ou que Jesus Cristo, é isso mesmo, é o Senhor, para a glória de quem, irmãos? Para a glória de quem? De Deus Pai. Pastor, qual é a lição? Aí eu separei aqui a lição que eu aprendi nessa leitura e com a explicação também do livro Nome de Jesus. Amém? Que todo joelho se dobrará diante do nome de Jesus. Pastor, o que isso significa? Significa, meus irmãos, que não é eu e você. Nós não temos que se dobrar diante das lutas, não. É as lutas que se dobram diante do nome de Jesus. Diga amém. É a enfermidade que se dobra diante do nome de Cristo. Amém, meus irmãos? É o mal que se dobra. Não é você que se dobra, não. Não é eu que me curvo, não. É o inimigo que se curva diante do nome de Jesus. Diga amém. Bota isso no seu coração. O mal que se levantou contra a tua família, contra a tua casa, contra a tua saúde, é esse mal que vai ter que se curvar e se dobrar. Amém? Ah, pastor, mas parece que o mal não quer se dobrar, não, pastor. Parece que o mal não quer sair, não. Mas vai, porque esse nome, o inimigo tem que se dobrar do nome de Jesus. Aliás, todo o povo e nação, até aqueles que hoje não se curvam diante de Jesus, um dia ainda vai se curvar. Aquele mal que hoje não quer se curvar, aquela luta que parece que não quer sair da sua vida, ainda vai se curvar, ainda vai cair por terra, tu vai ver. Confia. Confia no nome de Jesus, amém, meus irmãos? Aí eu peguei uma parte do livro assim, ó. Isso aqui é um trecho do livro, que diz assim, ó: haverá um dia em que todos reconhecerão o senhorio de Cristo. Os céus, a terra, o mundo espiritual se curvam diante do seu nome.
Então, tem aqueles que hoje resistem a se curvar, ainda vai se curvar. E isso você pode trazer para uma luta que você está passando, né? Tem alguma luta que você está enfrentando, que está resistindo, se curvar diante do nome de Jesus? Tem luta que parece que fica resistindo, irmão. Amém? Mas a Bíblia diz o quê? Se eu resistir, meu irmão, com o nome de Jesus, o diabo vai fugir. Amém, irmão? Confia no Senhor. Muito forte isso aqui, irmãos. Vamos resistir, pessoal. Quarta lição que eu destaco desse livro, Marcos 16, 17. Vamos lá, Marcos, por favor. Evangelho de Marcos 16, 17. Irmãos, tudo agora vai se aprofundar, viu, irmãos? Teve até um pastor que falou, pastor, quando é que termina lá o campanha que eu queria a caixinha do nome de Jesus para levar para a minha igreja? Eu falei, irmão, vai demorar, porque quando se fala do nome de Jesus, tem muita coisa, irmão, para a gente aprender. Tem que aprender, você tem que aprender isso aqui, pessoal. É a fórmula da vitória, pessoal. Diga graças a Deus. É a forma de vencer os demônios, amém? Bom, quarta lição que eu destaco desse primeiro capítulo do livro. É com base no livro, mas também na base bíblica. Veja que primeiro eu leio o capítulo da Bíblia, depois eu mostro o que eu aprendi no livro. Eu peguei alguns textos, separei, escrevi, deu um trabalhozinho, mas é bênção, né, irmãos? Vamos lá. Marcos 16, 17, a gente está no estudo aqui, irmão, sobre o nome poderoso, pessoal. Oh, glória a Deus, pessoal. Deus é maravilhoso. E meu pastor, quando é que termina? Não tenha pressa, não. Queira aprender mesmo. Quanto mais a gente aprende sobre o nome de Jesus, irmão, mais a gente se torna vitorioso. Diga amém. Vamos lá. Ó, Marcos 16, 17. O que está escrito? Vamos ler. E estes sinais seguirão as que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Aqui é uma coisa importante. Quando a gente orar em alguém, obreiros, ore em nome de Jesus para alguém, para Deus curar alguém, libertar alguém. Se não ora em nome de Jesus, falar em línguas significa também se batiza as pessoas do Espírito Santo também em nome de quem? Em nome de Jesus. Já teve culto que eu estava assim, no meio da reunião e tinha alguém ali buscando a Deus, o Espírito Santo me incomodou, vai lá, coloca a mão e fala, seja batizado, você já pode falar em línguas em nome de Jesus. E eu falei, seja batizado, você já pode falar em línguas em nome de Jesus, porque está escrito, quem crê no nome dele, também falariam novas línguas. A mesma mão que eu imponho para expulsar o demônio, é a mesma mão que eu tenho que impor para dizer, receba o Espírito Santo, receba o batismo no Espírito Santo. Diga amém, irmãos. E em nome de Jesus, vai receber. Então, de domingo, do mesmo jeito que a gente põe a mão para alguém ser liberto do demônio, pode colocar a mão para alguém ser cheio do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Isso aqui é tremendo, hein, pessoal? Mas vamos ler mais. Aí ele diz, ó, então em meu nome vão expulsar os demônios, vão falar em novas línguas. Ou seja, a mesma mão que usa o nome de Jesus para expulsar o mal das pessoas, é a mesma mão no nome de Jesus que você pode pôr as mãos para alguém ser cheio do Espírito Santo. E no versículo 18 diz, pegarão as serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e o quê? E os curarão. Em nome de quem? Em nome de Jesus, meus irmãos. Aí eu anotei aqui, ó, qual é a lição, pastor? Qual é a lição? O nome de Jesus foi dado para a igreja para cumprir a missão de Jesus. Isso aqui ele falou, dando a missão para a igreja. Vai lá, forma discípulo. Formar discípulo é formar a igreja, gente. Como é que você forma um discípulo sem igreja? Tem que ter igreja para formar as pessoas. Amém, irmão? Aí ele estava falando da igreja que iria nascer em Atos dos Apóstolos, amém? Então, com este nome, eu cumpro a missão, amém? É a quarta lição que eu destaquei aqui, ó. Com o nome de Jesus, diga, eu tenho poder para cumprir a missão dada por Jesus, diga amém, meus irmãos? Isso é muito forte. Às vezes a gente acha que não tem condição, tem! Em nome de Jesus você tem condição, porque Jesus, no nome dele, deu esse poder. Amém, meus irmãos? Aí eu botei mais um destaque aqui, ó. Jesus, aqui é o destaque do livro, tá, gente? Jesus autorizou os seus discípulos a usarem seu nome para expulsar demônios, vencer o mal e anunciar o evangelho. O nome de Jesus é uma ferramenta espiritual para a igreja. Se eu sou a igreja de Cristo, uso o nome de Jesus, meu irmão. Que a igreja tem esse poder, essa autoridade para usar o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu e você somos igreja, temos essa autoridade. Use esse nome e declara a tua vitória. Amém, meus irmãos? Quinta lição que eu destaco deste livro, vamos lá. João 16, Evangelho de João 16, 23. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 23.
Que diz aqui, ó, vamos lá, João 16, versículo 23. O que é que diz aí? Vamos ler juntos? Verso 23. E naquele dia, nada. O que, irmãos? Me perguntareis. Agora é aqui na lição, viu, irmãos? Na verdade vos digo, que tudo quanto pedis, o quê? Em meu nome, olha lá, diz ao meu Pai, né, em meu nome, Ele vos-lo-á de que, irmãos? Vos-lo-á de dar. Tem uma série que eu estou acompanhando de Jesus, uma série que chama The Chosen, né? Que fala sobre o ensinamento de Jesus. Tremenda essa série, estou acompanhando desde o início. Que eu via muitos trechos, o pessoal pegava trecho, botava, né? Em Instagram, mas eu nunca tinha parado para assistir essa série, né? E ela tem um tom muito moderno, para a gente entender mais fácil, fácil de entender a convivência, como era a caminhada. A melhor que essa série, quando é feita, eles vão estudar a fundo, né? Como é que era aquele tempo e tudo mais. E quando a série ela é bem fiel as escrituras, isso é muito bom, pessoal, amém? Sem distorção, sem inventar coisa, né? Amém? Mas muito bacana isso aí. Aí eu acompanhando, irmãos, essa série aí, e eu vendo agora essa parte aqui que fala assim, e naquele dia nada me perguntareis. Por quê? O povo perguntava muita coisa para ele. Era o tempo todo, Jesus disse sobre isso, Jesus sobre aquilo, Jesus sobre aquilo. Ele, calma, vamos explicar as coisas pouco. Ele vinha, né? E na série eles dão esse toque, né? Que as pessoas perguntavam muita coisa para ele, amém? Mas ele disse, olha, naquele dia, que dia? O dia, meus irmãos, que ele fosse tirado, desse o nome dele como autoridade da igreja, não ia perguntar mais nada, sabe por quê? Porque tudo teria resposta, tudo teríamos resposta, em nome de quem? Em nome de Jesus. Toda a resposta viria no nome de Jesus, irmãos. Ou seja, o nome de Jesus é a resposta para quem crê. Diga amém, meus irmãos. Nesse nome está a resposta que eu preciso. Diga graças a Deus. Amém, meus irmãos? Aí eu notei assim, ó, como destaque, né? Vamos lá. Aí ele diz assim, deixa eu voltar aqui para o meu estudo aqui, né? Em nome de Jesus, aqui, ó. Como destaque, a oração em nome de Jesus tem respaldo nas promessas de Deus. Ele prometeu. Ele falou, vai chegar o dia que tudo que você precisar vai ser só pedir, Pai, eu quero a resposta em nome de Jesus para isso, isso, isso. Pronto. E você já teria. E hoje não é diferente, irmão. É só pedir em nome de Jesus que o Pai vai conceder toda a resposta ao seu coração. Amém? Aí eu botei um trechinho do livro aqui que diz assim, ó. Eu botei assim, orar em nome de Jesus significa aproximar-se do Pai confiando na obra de Cristo e em sua autoridade e não em nossos próprios méritos. Ou seja, não é mais por sua capacidade. Acabou, nunca foi na verdade, né, irmão? Pela nossa capacidade, mas é pela capacidade do nome de Jesus. O respaldo está, ele prometeu, em nome dele eu teria resposta para tudo que eu pedisse a quem? Ao Pai. Amém, meus irmãos? Mas em outro nome? Não, é o nome de Jesus. E a sexta lição, amém? São 7 que eu destaco aqui hoje, tá, pessoal? Amém? Com base em Atos 3:6, pega a Bíblia. Atos 3, verso 6, diz assim, ó. Atos, capítulo 3, versículo 6. Olha o que diz o texto aqui. Atos 3, verso 6, está escrito assim, e disse Pedro, quem achou, diga amém. Achou Atos aí? Atos 3:6 diz, e disse Pedro, não tenho prata, nem o quê? Nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te o que, irmãos? Levanta-te e anda, amém? Passou, aqui foi o quê? Foi quando o Pedro se encontrou com um paralítico. O homem estava lá caído, paralisado, irmãos, amém? E Pedro entrar no templo, ele era mendigo, para ele ter muito o que fazer, né, irmão? Não tem como fazer outra coisa da vida. Ele, naquela mendigância dele lá, os apóstolos foram entrar para o templo, para orar, para buscar a Deus, amém? E aí ele pediu uma esmola. Quando ele pediu uma esmola, ele disse, rapaz, eu tenho algo melhor do que uma esmola. Melhor do que ouro, melhor do que prata. Eu te digo, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Levanta e anda. E o homem levantou, irmãos. Diga graças a Deus, pessoal. Pastor, o que significa, pastor? Isso significa que o nome de Jesus libera poder de Deus. É no nome de Jesus que libera o poder para curar os tornozelos, para curar as pernas, curar a cabeça vive doendo. Põe a mão na cabeça e diga, em nome de Jesus, essa dor sai. Vai sair, porque o nome de Jesus libera poder. Quando eu creio, claro. Quando eu creio na autoridade desse nome e falo em nome de Jesus, o nome de Jesus libera o quê? Poder de Deus. Amém? Quer ver? Lê comigo o versículo 16 agora. Lê comigo o versículo 16 agora. Olha o que diz aí, versículo 16.
E pela fé, ele está explicando como é que o homem paralítico ficou curado. Ó. Aí ele diz, e pela fé, em quê? No seu nome. Que nome, gente? O nome de Jesus, diga amém. Aí ele diz, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Amém? Que todo mundo conhecia aquele mendigo, porque ele vivia na porta do templo o tempo todo. Todo mundo conhecia, sabia que ele era paralítico, irmão. Sabia. Quem te conhece sabe das tuas lutas, sabe das tuas dores, sabe do teu sofrimento. Quem te conhece sabe. Amém? E aqueles que te conhecem vão confirmar que Jesus mudou a tua vida, que Jesus te curou, que Jesus te libertou. Eles ainda vão ver o teu testemunho, diga amém. E aí ele diz, ó, e ele fala assim, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Aí ele termina dizendo, e a fé que é por ele deu a este paralítico, na presença de todos vós, esta o que, gente? Perfeita o que, irmãos? Saúde. Ou seja, o nome de Jesus, irmãos, ele vai te dar, ele que libera poder para que você tenha perfeita saúde. Um casamento restaurado. Pastor, eu quero para se destruir. Diga em nome de Jesus, eu declaro meu casamento restaurado. Teu casamento será restaurado em nome de Jesus. Amém? Pastor, meu comércio está quebrando, está indo à falência. Diga em nome de Jesus, eu declaro agora meu negócio prosperando. Diga amém, igreja. Porque esse nome tem todo esse poder. Ele que vai te dar perfeita saúde, perfeito casamento, família restaurada. É no nome de Jesus. Ele libera o poder. A sexta lição que eu aprendo, né? Aí eu anotei aqui uma partezinha do livro, né, meus irmãos? Pedro declarou em nome de Jesus Cristo, anda. O milagre acontece porque houve fé no nome de Jesus. O nome não é uma fórmula, mas deve ser usado com confiança em Cristo. Diga graças a Deus. Amém, meus irmãos? É Cristo, meus irmãos, neste nome que libera todo o poder em nome do Senhor. Amém? Sétima lição para a gente fechar. Vamos lá. Colossenses 3:17. Agora a gente vai ler aqui e aqui a gente vai orar em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu destaquei alguns textos. Amém? Porém, agora eu quero concluir com Colossenses. Vamos pegar a nossa Bíblia. Em nome de Jesus. Depois de Filipenses, Colossenses, capítulo de número 3. E versículo 17 para a gente orar, amém? Em nome de Jesus. Até o horário puxa um pouquinho, irmão, porque são estudos, estudo é diferente, né? Estudo a gente precisa trazer os detalhes, aprofundar, amém? Vamos lá, capítulo 3, versículo 17, diz assim, ó. E quando fizerdes, quem achou, diga amém, vamos lá. E quando fizerdes, ou melhor, e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome de quem? Do Senhor Jesus, dando por ele o que, irmãos? Graças a quem? Graças a Deus Pai. Aqui está falando, meus irmãos, de um cuidado que nós temos que ter. Nós temos que ter zelo pelo nome de Jesus. Zelo. Qual zelo, pastor? De tudo que fizer, irmãos, fazer dando a ele graças a Deus. Graças a Deus por esse nome. Amém? Não use esse nome de qualquer maneira. Amém? Use dando graças, reconhecendo a graça, o poder que dá nesse nome, meus irmãos. Porque nesse nome está o poder para eu vencer. Aí eu anotei aqui, ó. O nome de Jesus deve ser honrado e usado com reverência. O que é usar com reverência, pastor? Com respeito e com propósito. Não use por brincadeira, mas use com propósito. É para dar glória a Deus. É para que nesse nome eu seja um vencedor. Diga graças a Deus. Amém, meus irmãos? Anotei mais aqui, ó. Tudo que fazemos deve ser realizado em nome do Senhor Jesus, refletindo o seu caráter e glorificando a quem? Glorificando a Deus. É um destaque desse livro. Amém, meus irmãos? Agora chegou a hora de você glorificar. Amém? Ainda que o estudo puxe um pouquinho mais, meus irmãos, mas eu gosto de sexta-feira até focar um pouco mais na extensão da oração. Mas, meus irmãos, se eu entender o poder do nome de Jesus, não precisa uma hora de oração. 1 minuto de oração de fé, determinando em nome de Jesus, já te dá vitória em tudo que você precisa. Diga graças a Deus, irmãos. Amém, gente? Glória a Deus. Vamos orar agora em nome de Jesus. Cadê o pedido do nome de Jesus? Cadê ele aqui, ó? Nesse convite que você recebe toda sexta-feira, nele tem o nome de quem aí? O nome de Jesus.
Pega o nome de Jesus agora. Já fez o pedido? Pastor, já fiz o pedido. Então fica de pé, levanta o nome de Jesus para o alto agora, fiquem todos de pé. Vamos orar nesse nome, que chegou a hora de vencer. Chegou a hora, meus irmãos, de você pegar o nome de Jesus. Isso vai determinar agora, meus irmãos, a sua bênção. Vai determinar agora, pessoal, em nome de Jesus, sua vitória. Isso, chegou a hora de vencer. Chegou a hora, irmão, de você que crê no nome de Jesus, você ser um vencedor. Então levante o pedido, o nome do Senhor Jesus agora. Feche os seus olhos. Vamos deixar só aceso aqui o nome de Jesus agora, para a gente dar uma atenção maior. O nome de Jesus, destaque é o nome do Senhor. Isso, o destaque, irmão, não é o nome do pastor José Amâncio, não é o nome da Igreja Internacional da Graça de Deus. Não, gente, o destaque da vitória, o destaque que merece ser digno, irmão, é o nome do Senhor. Então diga comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, é neste nome, meu Deus, agora que eu tomo posse, meu Deus. Diga da minha vitória. Diga nesse nome, meu Deus, que eu tomo posse do meu milagre, que eu tomo posse da minha cura. Diga nesse nome, meu Deus, que eu passo a ser um vencedor. Em Cristo Jesus, eu passo a ser um vencedor. Coloque agora, irmãos, esse pedido, no nome de Jesus, sobre a sua cabeça agora. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Oh, pastor, chega com uma dor na perna, no braço. Não se preocupe. O poder de Deus vai passar na tua vida agora, do alto da cabeça até a planta dos pés, pois ao nome de Jesus foi dado toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, sobre os principados, sobre potestade. E em nome de Jesus agora, eu falo a doença, eu falo a enfermidade, eu falo ao mal, que suma agora, que desapareça agora os espíritos de enfermidade, os espíritos de derrota e fracasso. Eu mando, eu ordeno que saiam dessa vida imediatamente, porque há um nome que é sobre todo nome, e esse nome é o de Jesus. E eu digo agora: o mal, saia desse corpo, saia dessa vida, larga essa pessoa imediatamente. Eu falo na autoridade do nome de Jesus e diga agora aos espíritos malignos, aos espíritos de atraso, de fracasso, que largue essa mulher, largue este homem, largue essa vida. Eu não estou pedindo, eu estou mandando. O mal, saia dessa pessoa, largue essa vida agora, em nome de Jesus. Largue, saia daí, o mal, saia, saia, saia. A Deus eu peço, mas a você, mal, eu ordeno e digo: em nome de Jesus. Tira a mão da cabeça e diga: sai. Diga: sai. Mais uma vez: sai, em nome de Jesus. E agora levanta o teu pedido para os céus, levanta o teu pedido e diga: Senhor Jesus, eu tomo posse da minha vitória, e é neste nome, o nome de Jesus, eu sou mais que vencedor. Quem crê, diga: eu creio. Diga graças a Deus. Amém, meus irmãos? Olha, a vitória é sua, meus irmãos. A vitória lhe pertence. Diga amém. Amém, meus irmãos? Agora pega o teu pedido de vitória. Quem trouxe a rosa antiga para queimar, gente, você vai colocar aqui no altar. Amém, em nome de Jesus. Põe aqui no altar. Mas você vai subir agora o altar de Deus com o pedido. Cadê o profetozinho? Está aí? Está com você? Pega o profeto, você vai colocar aqui dentro. Amém, meus irmãos? Chega no altar aqui, ó. Chega aqui no altar, amém. E na letra S aqui, ó, deixa aqui o teu pedido, em nome de Jesus, amém. E declara: neste nome tem poder, nesse nome eu recebo vitórias, em nome de Jesus, amém. Pode começar a subir agora, minha irmã. Sobe, mulher de Deus, sobe, povo de Deus. Isso, eu vou dar a mão sobre a sua cabeça e vou dizer: receba a sua vitória. Pode botar aqui, escolha uma letra do nome de Jesus e pode vir. Recebe a vitória agora, em nome de Jesus. Receba a vitória, em nome de Jesus. Receba a vitória. Escolhe uma letra aí, coloca aí o teu pedido. Receba a vitória, em nome de Jesus, minha irmã. Receba a vitória agora, receba a tua vitória. É Jesus que está te entregando, é Jesus que está te dando, Ele está te dando a cura, Ele está te dando a vitória agora. Receba a vitória nesse nome. Esse nome é poder, esse nome é garantia, meus irmãos. Isso, de vitória, de bênção. Esse nome, meus irmãos, tem poder. Receba a sua bênção agora, receba o seu
seu milagre agora em nome de Jesus. Receba o milagre agora em nome de Jesus. E os que crê recebe, e quem já subiu ao altar, já pegou a vitória, recebe tua vitória. Quem já subiu no altar, diga comigo: Senhor Jesus, eu estou de posse, diga, da minha vitória. É Jesus, meus irmãos, que está nos concedendo, é Jesus que está nos dando a resposta na família, a resposta na sua casa, na sua saúde. Receba agora em nome de Jesus a vitória de Jesus. E quem já passou, levante a rosa consagrada, levanta para o alto e diga comigo: Senhor Jesus, eu declaro a minha vitória. Diga: eu declaro, meu Deus, o meu milagre. Eu declaro agora, Senhor, que a bênção que estava faltando agora é confirmada, é confirmada no céu, na terra, meus irmãos, em nome de Jesus. É no céu, na terra, é confirmada a vitória, é confirmada, meus irmãos, a bênção do Senhor. Diga comigo: eu creio. Diga: eu creio em milagres. Eu creio que Deus já operou o seu milagre na minha vida, para a glória de Jesus. Agora levante sua roda e diga assim comigo: com Cristo eu sou, diga, mais que vencedor. Mais que vem, quer Deus vencedores, com Cristo eu sou, diga, mais que vencedor. Nada pode me derrotar, Senhor. Eu sou mais que vencedor. Com Cristo eu sou, diga, eu sou mais que vencedor.